Estamos na nossa série Nos Passos do Mestre. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Hoje é uma mensagem que a gente vai ler alguns textos paralelos. Essa mesma passagem a gente vai ler também um pouco à frente no Evangelho de João. Mas vamos iniciar lendo aqui no Evangelho de Marcos. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Bet-Fagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Versículo 8. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam o quê? Ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado por esse texto, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. Então, Senhor, tira qualquer distração, qualquer pensamento de coisas de fora daqui. Que esse momento, ó Deus, seja um momento em que nossos olhos estão abertos, nossos ouvidos estão abertos, para que possamos, ó Deus, entender a tua palavra, que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Então, ó Deus, fala conosco. É assim, ó Deus, que nós te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto que nós lemos em Marcos 11 é um texto que se repete em todos os evangelhos. Você sabe que foram 4 evangelistas que se propuseram a escrever a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem histórias destes evangelhos que só estão no evangelho de João. Por exemplo, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, só está no Evangelho de João. Algumas outras coisas só tem no Evangelho de Mateus, mas tem coisas e tem cenas que elas se repetem nos 4 Evangelhos. Existe um valor nisso. A negativa de Pedro, a tripla negativa de Pedro, por exemplo, está nos 4 Evangelhos. Esse trecho que nós lemos, ele parece um trecho até sem importância. Ele fala de Jesus montado em um jumentinho, entrando na cidade de Jerusalém. Aí você vai me perguntar: Tiago, por que um trecho tão simples foi replicado nos 4 evangelhos? Porque esse texto, gente, ele tem um valor histórico e ele tem um valor profético muito forte. Esse texto, o texto em que Jesus anda no jumentinho e o pessoal balança os seus ramos, isso aconteceu simbolicamente no dia de hoje. Jesus, era um domingo, Jesus, depois de andar e de peregrinar ali por perto, né, de Jerusalém, ali pela região em que ele cumpriu o seu ministério, Jesus, então, está agora chegando em Jerusalém para ser crucificado e depois ressuscitado. Esse é o domingo, gente, que antecede a crucificação. Esse é o domingo que antecede a Páscoa, a paixão.
Então esse é o domingo em que Jesus entra em Jerusalém e dali não mais sairia antes de ser crucificado. Pelo menos não para distante, antes de ser crucificado. Então esse domingo é o que simbolicamente é o domingo de hoje. Domingo de hoje. O texto fala que Jesus vai entrar em Jerusalém. Essa é chamada de a entrada triunfal. E ele não entra de qualquer forma, ele tem um cuidado, ele tem um zelo. E eu quis ler a forma como Marcos colocou, porque Marcos detalha muito a questão do jumentinho. Você viu que Jesus chega para 2 discípulos e diz, vamos entrar em Jerusalém? Vamos. Bora Jesus entrar? Não vou entrar assim de todo jeito, andando. Né? A gente chama o Uber, Jesus. Não. Calma. Eu vou entrar de jumento. E se em Patos é até normal. Tem muito jumento em Patos, né? Mas, não, eu quero um jumento. Mas eu não quero um jumento qualquer. Eu quero um jumentinho. E tem que ser um jumentinho que ninguém nunca montou. Jesus, aí está difícil, Jesus. Onde é que eu vou achar um jumento nunca montado? Jesus, é o seguinte, você vai ali, você vai chegar, vai achar um jumento. Aí se alguém perguntar, por que você está levando meu jumento? Aí você diz, porque o Senhor mandou. E pronto. E traz o jumento. Aí foi o que aconteceu. Os discípulos chegam, acham o jumento, já é milagre, né? Achou o jumento. Começa a desamarrar o jumento. Aí o povo chega e diz assim, está levando esse jumento para onde? Ele fala, não, calma, estou levando para Jesus. Ah, então se é para Jesus, pode. Aí a Bíblia diz que eles começam a colocar mantos no jumentinho, como se selando o jumentinho com mantos. Esses mantos eram bem coloridos. Mais do que isso, Jesus monta nesse jumentinho, monta em uma sela feita de muitos mantos. As pessoas seguem Jesus, principalmente depois da ressurreição de Lázaro. Então, uma multidão de peregrinos seguem Jesus nessa entrada de Jerusalém. Jesus, então, está agora entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. Esse jumento é decorado com mantos. Sabe jumento de cigano? Você já viu jumento de cigano? Não? Vocês não conhecem cigano. Graças a Deus, é um povo perigoso, né? Lá no sertão a gente morria de medo. Eu era criança, morria de medo de cigano. Mas você viu um jumento de cigano, era todo decorado o jumento. Pronto, então Jesus entra com um jumentinho todo coberto de mantos. Então tinha um valor cultural aqui. Mais do que isso, eram muitas pessoas. Eles começam a colocar os mantos no chão, como que um tapete para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém. Sabe a noiva quando entra na igreja, no tapete vermelho, aquela coisa bonita? Eles fizeram como que tapetes de mantos, eles jogavam seus mantos no chão, para que Jesus pudesse passar no jumentinho montado nele. Mais do que isso, eles pegaram ramos, e começaram a balançar os ramos assim, era uma multidão, e Jesus passa então por essa multidão, e essa multidão com os ramos dizia, Hosana, Hosana nas alturas. Eis que vem aquele que é o filho de Davi. Né? Você vai dizer, Tiago, qual o significado disso? O significado disso, gente, é que isso foi profetizado 1000 anos antes. Jesus estava aqui cumprindo uma profecia de Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Diz assim, preste atenção. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Espera aí, num jumento não, vírgula, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações, dominará de um mar a outro, do Eufrates aos confins da terra.
Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, e sua flecha brilhará como relâmpago. Zacarias havia aqui, gente, profetizado a vinda do Senhor, a vinda do Messias, a vinda do rei. Aqui o povo Israel, que viveu por 2 vezes em grandes cativeiros, ele agora esperava o momento em que seria liberto e que teria um rei como Davi, um rei que seria rei sobre um grande povo, um rei que governaria. E aí a gente vê agora um contexto de um povo judeu, escravo de Roma. Só que Jesus entra em Jerusalém e não entra de qualquer forma. Jesus entra montado em um jumento, em um filho de um jumentinho. Eita, meu Deus, é difícil dizer isso. No filho de um jumento, acho que não posso dizer isso, né? Montado em um jumentinho, como Zacarias profetizou. Esse é o ponto, gente. Essa entrada de Jesus, ela tinha sido profetizada. E é por isso que o povo de Israel, observando isso, remete-se a Zacarias e começa a entender que aquele que entra é o rei. Apesar de que os apóstolos só entenderam isso depois, eles perceberam a profecia depois, como diz o texto em outro evangelho, mas ali Jesus concretiza uma profecia que dizia: eu sou rei de vocês. Jesus é o rei da nossa vida. Jesus é o rei da nossa história. Jesus é o rei porque Jesus, ele funda um novo reino. Jesus, ele funda um novo reino. A igreja, gente do Senhor, é instrumento de propagação de um novo reino. Um novo reino porque nós servimos a um rei. Nós servimos a um Senhor. A igreja do Senhor, ela era perseguida por Roma, ela era perseguida pelo imperador, porque eu tinha que dizer que César é o meu Senhor. Só que quando eu dizia que César era o meu Senhor, era como se eu estivesse dizendo que César era o meu Deus. A igreja do Senhor não dizia isso. Eles diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E eles morriam por isso. Eles morriam porque Roma entendia que servir ao Senhor era servir a um outro rei que não César. E você não podia servir a um outro rei que não César. A questão é que hoje nós servimos sim, nós somos submissos ao Estado, mas nós temos um rei, e o nome desse rei é Jesus. E toda a nossa vida, gente, ela é dedicada a esse rei que rege com suas leis eternas a nossa vida por inteiro. Dizer que Jesus é o rei da nossa vida, gente, é algo extremamente profundo, porque significa dizer que Jesus é o rei da minha história, Jesus é o rei da minha casa, Jesus é o rei da minha família, Jesus é o rei sobre a forma como eu educo meus filhos. Ele é rei sobre a minha profissão, ele é rei sobre aquilo que eu faço, ele é rei sobre aquilo que eu penso, ele é rei sobre aquilo que eu faço, ele é um rei sobre tudo e sobre todos. Jesus tem que reger a nossa vida em tudo, gente. Em tudo, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver, em tudo. Eu tenho brincado com o pessoal e falado isso, que parece que isso tem crescido, mas é interessante como o povo me segue no Instagram, aí eu vou lá ver quem é, que normalmente eu não conheço, aí tem assim, 19 anos, cristã, sagitariano. É muito engraçado essas coisas, gente. Toda vez eu morro de rir, mostro para minha esposa, falo: amor, olha só que coisa engraçada, olha só que bipolaridade. Assim, eu acredito em Jesus, mas assim, eu não posso desconsiderar o horóscopo, né? Até porque, pelo amor de Deus, como é que eu vou acordar de manhã sem olhar o descendente de Áries, de Escorpião e o diabo, cão dos infernos que for, né? Como é que eu posso? Tenho que conciliar as coisas. Não! Você não tem como conciliar essas coisas. Tem coisas, gente, que para você dizer que Jesus é rei, são coisas inconciliáveis. Jesus é rei, então ele tem que ser rei da minha vida por inteiro. Estava falando de dízimo aqui agora, né? De momento de dízimo.
Eu vi uma coisa muito interessante de um jovem da igreja. Ele disse assim, ele foi falar sobre dízimo no culto da Rede Nuvem, dos jovens, no sábado. Aí ele disse assim, dar dízimo é como quando eu dava presente para o meu pai. Eu fiz, esse menino enlouqueceu, tira ele daí. Aí ele disse assim, sabe quando minha mãe me chamava e dizia assim, filho, vamos comprar o presente de Dia dos Pais do seu pai? Ele fazia, vamos mamãe. Aí ele ia, escolhia um presente bem caro, assim, porque ele amava o pai dele, né? Ama o pai dele. Escolhia um presente bem caro. Quando ele ia pagar, ele olhava o cartão de crédito, estava o nome do pai no cartão de crédito. Ele fazia, mamãe, eu estou dando esse presente a quem? A papai. Mas mamãe, quem está pagando é papai. Pois é. Quando eu vou dizimar, eu tô dando um presente, mas o dono do cartão é Jesus, entendeu? O dono do cartão é o pai, porque foi o pai que deu, o dinheiro é do pai, entendeu? Nosso dinheiro não é nosso dinheiro é do pai, é do rei. A gente paga 27% de imposto de renda, pronto, para Jesus é 100%. É todo dele, ele só deixa a gente cuidar. Quando você vai dar dízimo, você está dando de volta para o pai, o dinheiro é dele. Agora, quando a gente pensa isso, o que eu quero que você entenda é que o rei é dono de tudo. O rei é dono das minhas finanças. As minhas finanças inteiras são do rei. Em Atos tem a história de Ananias e Safira. Eles vendem uma propriedade e vão dar de oferta para a igreja. Espera um pouco, gente. Ninguém precisa dar oferta para a igreja. Ele não precisava dar essa oferta para a igreja. Mas ele sentiu de dar oferta para a igreja. Só que ele chega para a igreja, para Pedro, aí diz assim, estou aqui, vendi a casa, estou dando. Você está dando tudo? Estou dando tudo. Mente. A Bíblia diz que ele é simplesmente fulminado na hora. Os dois. O que eu quero que a gente entenda é que o nosso dinheiro, as nossas propriedades, tudo que nós somos, pertence ao rei. Não são nossas, pertencem ao rei. Estou dizendo que você vai morrer se não der dízimo não, viu, gente? Tenha calma, você ficou tão tenso agora. Vi aqui 3 pegaram envelope já. O que você deixou no bolso, você dá no fim do culto agora. Misericórdia, os visitantes estão escandalizados. A nossa vida, gente, ela pertence ao rei, porque a nossa missão enquanto igreja é expandir não a igreja Cidade Viva. Tem gente que confunde a igreja com o reino. A nossa missão não é fazer a Cidade Viva a maior igreja do país. Cidade Viva, a igreja mais não sei o que do país. Não é uma Cidade Viva. A gente se reúne aqui enquanto igreja, isso é bênção. Mas a nossa missão é expandir o reino. A nossa missão é expandir o reino. E o reino, gente, ele se expressa quando a gente começa a viver em nossa vida uma forma de pensar cristã. Quando o reino se expressa dentro da minha casa, na forma como eu crio meus filhos, na forma como eu trato minha esposa, na forma como você e sua esposa conversam, dialogam, se tratam, sabe, sem chamar de nome de bicho, sabe, chamando pelo nome, chamando de amor, de cuti-cuti, de cheirosa, de sei lá, meu Salomão, sabe, minha linda, minha fofa, minha gostosa. O bom de esposa, você chama do que você quiser, entendeu? E não de meu jumento, seu jumento, sua vaca, sabe? Isso, gente, expressa se na nossa casa existe reino de Deus. Se na nossa casa a gente vive um outro reino, a gente vive uma outra forma de se viver no mundo. Porque isso, o mundo já está cheio. Casais que se distratam, o mundo está cheio. Casais que esquecem dos filhos, o mundo está cheio. Na verdade, isso é importante na forma da gente pensar. Quando eu digo que eu quero ter mais filhos, quero ter 3, quero ter 4, quero ter 7. Aí o povo faz logo assim, ou é doido ou é rico. Não é? Porque ter filho hoje virou um karma, sabe? Virou um mal necessário. Isso é uma forma de pensar, gente, extremamente mundana, extremamente secularizada. Filho é bênção, a gente tem que ter filho. Eu cuido do filho dos outros, eu quero cuidar dos meus também agora. Eu sou pastor de jovem, cuido de 500 filhos dos outros.
E meu missionário que eu vou criar dentro da minha casa, isso é bênção, isso é mandato de Deus. O que a gente tem vivido no Pense Laranja, gente. Quando a gente diz assim, olha, você deixa seu filho aqui, você não deixa seu filho aqui para ele ficar desenhando aí na sala, não. Ele está sendo ministrado. Agora ele precisa sair daqui e passar o resto da semana sendo ministrado por você. Você tem muito mais tempo com ele do que a gente. Minha filha, dia desse, aprendeu aqui no Kids sobre a Arca de Noé. Ela enlouqueceu sobre a Arca de Noé. Essa mulher acho que vai querer o aniversário dela de 3 anos da Arca de Noé. Ela chegou encantada, assim, papai, o arco-íris é de Deus. E os bichinhos, e Deus salvou os bichinhos e não sei o quê. Aí também, ela só falava de Noé, filho. Então na segunda eu fiz devocional com Noé com ela. Na terça eu fiz outro devocional de Noé. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí no domingo eu fiz, bem bela, Noé. Aí ela fez, papai, tá bom. Lê outra história agora. Então vamos para Davi agora. Ano que vem a gente volta para Noé de novo. Mas essa é a minha função, gente. Como pai, como pastor, você é pastor da sua esposa. Você é pastor dos seus filhos. Nós somos pastores dos nossos filhos. Homens e mulheres de Deus pastoreiam seus filhos. A nossa casa é reino de Deus quando a nossa casa vive sob o paradigma da palavra de Deus. Quando nós ministramos aos nossos filhos, quando nós ensinamos aos nossos filhos, quando nós educamos os nossos filhos na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter filho, tem que ter muito. Muçulmano tem 10 por casal, a gente vai perder fácil. Eles têm filhos, gente, numa perspectiva missionária, e eles estão certos, porque a Bíblia nos coloca como na missão de multiplicar de forma missionária. Você não está tendo um filho. O povo que quer ter filho hoje acha ruim, ele só cria metade do menino, a outra metade é a sogra. E ainda tem um cabra que me disse assim, a sogra tem que servir para alguma coisa. Não, o filho é seu inteiro, e é seu para ser um missionário, e é seu para você crescer na palavra de Deus, para ele crescer no ambiente de reino de Deus. Para ele crescer de uma forma que glorifique a Deus. Se Jesus é rei sobre a nossa vida, Jesus tem que ser rei sobre a nossa casa. Jesus tem que ser rei sobre a forma como eu educo meu filho, sobre a forma como eu lido com minha esposa, sobre a forma que eu trabalho, gente. Que eu trabalho, o meu trabalho tem que glorificar a Deus. A gente vive num país de pessoas acomodadas, preguiçosas e que não gostam de trabalhar. A gente feriado agora gigante, quinta, sexta, sábado, domingo, pelo amor de Deus. Eu fico agoniado em casa querendo trabalhar. E ainda tem gente que diz, a quarta é ponto facultativo, segunda e terça a gente imprensa. Aí você vai ler Provérbios 6,6 que diz, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Trabalho é bênção, gente. Trabalho é bênção, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Trabalho também é ministério. E no meu trabalho, porque entenda, no céu a gente vai trabalhar. Você estava aí achando que no céu era só feriado eterno? Adão trabalhava no Éden, teve que dar nome aos bichos tudinho, entendeu? E a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar. A consequência do pecado foi o cansaço. Foi o cansaço. A gente vai trabalhar e trabalha a bênção. O problema é que a gente vive num país de pessoas que não querem trabalhar e aí a gente não glorifica a Deus. E a gente não glorifica a Deus no nosso trabalho, a gente não glorifica a Deus. Deus não é rei sobre a nossa empresa. Olha, isso aqui é a coisa mais difícil de achar de gente honesta do que a oficina de carro. Oficina de carro. Oficina é um negócio terrível. Oficina é um negócio terrível. Olha, oficina para mim é igual ao hospital, que você chega e diz assim, olha, eu estou com o nariz corizando. Aí ele diz assim, vai morrer. Não, mas acho que é só virose. Não. Tem que trocar inteiro aí você. Carro é assim, você diz, olha, eu acho que o pneu está baixo. Ele fala, não, o problema é o motor. Né? É difícil, cara. É difícil. Eu fui enganado demais em oficina. Aí descobri um irmão aqui da igreja que tem uma oficina, rapaz. Já falei dele aqui para vocês. Eu acho bênção. Quando chega a hora de revisar o carro, eu não vou muito feliz, né? Mas eu vou. Eu vou sabendo, pelo menos eu não vou ser enganado. Porque ali é o seguinte, no reino dos homens, todo mundo engana, todo mundo. Mas quando você chega lá, é como se eu chegasse no reino de Deus ali, entendeu? Porque ali é outra regra, ali é outra lei, entendeu? Como é bênção quando a gente chega num lugar que você percebe, ali já tem o reino de Deus, entendeu? Ali a palavra de Deus é pregada.
Ali é algo diferente. A gente tem uma escola, tu acha que a gente tem uma escola para quê? Para ter uma escola? A gente tem uma escola para dizer assim, o reino de Deus chegou, está aqui, ó. É o reino de Deus enquanto escola, está aqui. Você chegar e sentir algo diferente. Ali a palavra de Deus é respeitada. Ali Jesus é rei. Eu chego na oficina lá do irmão, já tem um louvor tocando. Olha que coisa linda. Aí tem os panfletinhos. Ele fica evangelizando o povo, dando panfletinho. A gente fica conversando, falando do Senhor. Rapaz, é bom demais. E na hora de pagar? Não, dia desse eu cheguei assim, eu fiz, olha, eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso. Ele fez, olha, não se preocupe não, ajeitei aqui, isso aqui é de graça. Isso aqui, olha, se você tivesse ido em outro lugar, você estava perdido. Dia desse eu chamei um eletricista para minha casa, era crente, graças a Deus. Eu amo crente, quando é crente de verdade, entendeu? Meu disjuntor falhando, rapaz, eu tenho um problema no disjuntor lá de casa, tinha. Ele olhou assim, ele fez, Tiago, olha, isso aqui não é nada. Mas se você tiver chamado outro eletricista, ele ia lhe cobrar assim uns R$300. E tu vai cobrar quanto? Rapaz, eu não fiz nada aqui. Não fiz nada aqui. Só tanto pela gasolina. Olha Deus como é bom. O que eu quero que você entenda, e o que a gente precisa entender, é que uma vez um engraxate estava engraxando o sapato de Lutero. Aí ele disse assim, Lutero, eu sou só um engraxate. Como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Ele fez, meu irmão, engraxe o sapato da melhor forma que você puder e cobre um preço justo. Dessa forma, você glorifica a Deus. Porque dessa forma, o reino de Deus chegou no seu banquinho de engraxar sapato. A gente vive o dualismo de estar entre o reino dos céus e o reino dos homens. Ainda vivemos no reino dos homens, mas a nossa função enquanto igreja é dizer, eu estou submisso a um rei que é Jesus, e em todos os lugares que eu vou, eu instauro um novo reino. Minha casa é um novo reino, ela está sobre as leis de um rei. A forma como eu vivo meu casamento é um novo reino, a minha empresa é um novo reino. A nossa missão enquanto igreja, gente, não é expandir placa de igreja, entendeu? Isso até acontece no processo, mas a nossa função é expandir o reino de Deus onde nós estivermos. Lá em Lucas, lá em João, você abre comigo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12, diz assim, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Pronto, cantaram isso. Você achou muito ruim eu cantando, mas isso que está sendo cantado é uma coisa maravilhosa, gente. A gente às vezes canta na igreja, né? Hosana, Hosana, e Hosana não chega nunca no culto, né? Quem sabe o que significa Hosana? Hosana. Hosana significa salva-me, Senhor. Salva-me. E ela é uma forma tão imperativa de dizer que Hosana significa salve-me, eu te clamo. Salva-me, eu te peço. Salva-me, porque eu estou aqui precisando da tua salvação. Salva-me, Senhor. Hosana nas alturas significa tu que estás nas alturas, salva-me. Salva-me. Salva-me porque eu estou perdido. Salva-me porque eu só preciso ser salvo se eu estiver perdido de alguma forma, se eu estiver em perigo, se eu estiver em apuro, se eu estiver de alguma forma precisando que alguém me ajude. Salva-me. Olha que coisa linda. Jesus entrava no seu jumentinho e as pessoas com ramos e jogando seus mantos no chão, dizendo, tu és rei e tu és também salvador. Salva-me. Salva-me. Interessante entender que
Jesus é Salvador. É muito importante entender quem é Jesus na nossa vida com Deus. Eu lhe digo isso porque existia um movimento aí, um tempo, de Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior médico, Jesus, o maior personal trainer, Jesus, o maior coach, Jesus, o maior não sei o quê, o maior advogado, o maior mestre, o maior administrador. Tudo isso é interessante, tudo isso eu acredito que você pode tirar muitas lições da vida de Jesus. Mas o principal de Jesus é que Jesus é Salvador, gente. Salvador. Jesus é o Messias. E outra, Ele é Salvador de algo que só Ele pode nos dar. Tem gente que busca Jesus para conseguir um marido. Jesus, salva-me do caritó. Me dá um marido. Né? A gente quer ser salvo do caritó. Tem gente que quer ser salvo do marido. Jesus, salva-me da falência. Jesus, salva-me da depressão. Jesus, salva-me de tanta coisa. E é interessante, porque Jesus pode fazer isso. Jesus pode lhe dar um marido. Glória a Deus, amém? Ó, os caritó por ali. Jesus pode lhe salvar da falência. Jesus pode lhe salvar de uma doença. Jesus pode lhe salvar de tantas e tantas coisas. Mas o que a gente precisa entender é que essas coisas, elas também poderiam ser feitas por outras pessoas. Logicamente, Jesus é tão maravilhoso que nos dá até coisas que nós nem imaginamos, mas Ele pode nos dar, é óbvio. Mas o que a gente precisa entender é que dizer Hosana e esse momento, Jesus se revela não apenas como Rei, mas Jesus se revela como Salvador das nossas vidas. O último texto paralelo que eu queria que nós lêssemos está lá em Hebreus 10. Abre comigo aí, se você puder. Hebreus capítulo 10. O escritor de Hebreus, ele vai falar um pouco sobre isso. A lei traz apenas uma sombra. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, ela não consegue aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, Ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 8, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Versículo 9, então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, ele cancela a lei, ele cancela o sacrifício de touros e bodes, ele cancela a primeira aliança para estabelecer o segundo, não baseado em sacrifício de sangue, de bodes e de touros, mas no sangue do próprio Jesus. Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Isso é um texto, gente, de uma profundidade assim que levaria um mês para explicar esse texto. Porque aqui repousa a verdade do Evangelho. No Antigo Testamento, os judeus faziam sacrifícios de bodes, de animais, de cordeiros, para que, a partir do sacrifício desses cordeiros, os seus pecados pudessem ser perdoados pelo sangue derramado desses cordeiros. Isso era feito todos os anos,
Mas aí vem Jesus, como o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem pecado, sem mácula. E é esse Cordeiro que morre e que é assassinado, crucificado, e é pelo sangue e o sacrifício desse Cordeiro que nós somos perdoados, que nossos pecados são apagados, e que eu não preciso mais, ano a ano, fazer sacrifícios, eu não preciso mais viver de acordo com a lei, eu não preciso mais ficar fazendo sacrifícios e votos e sei lá o quê, como se dessa forma eu pudesse alcançar Jesus. Na verdade, a gente não vive mais pela lei, a gente vive hoje unicamente pela graça do Senhor Jesus. Foi o único sacrifício, o sacrifício perfeito, o sacrifício maravilhoso, o sacrifício único e digno, sabe, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós somos salvos, gente, porque nós não precisamos nos sacrificar mais ou morrer para de alguma forma pagar os nossos pecados. Jesus morreu por nós e Jesus pagou na cruz os nossos pecados. É o que a gente chama de a morte substitutiva de Jesus. Jesus nos substituiu na cruz e Ele nos salvou. De quê, Tiago? Ele nos salvou daquilo que é a maior força que existe no mundo. Não é nenhum império, não foi Roma, não foi a Babilônia, não é os Estados Unidos. A maior força do mundo, o maior império é o pecado. É o pecado que nos aflige todos os dias. O Senhor nos livra e nos liberta do pecado e da perdição eterna. Dizer isso no domingo de Ramos, e eu já passo para o final, é porque essa entrada triunfal ela é muito linda, gente. Essa entrada triunfal é um grande momento da vida de Jesus ali. É o momento que ele entra em Jerusalém, uma multidão recebe. E se a gente terminar de ler o texto de João, que foi o que eu pedi para vocês abrirem, versículo 16, ele diz assim: a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Lá em Zacarias 9:9, né? Já estava sendo dito. Versículo 17 do capítulo 12 do Evangelho de João. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Gente, essa cena da entrada triunfal foi uma coisa com uma multidão tão grande e foi um momento de adoração tão grande, uma multidão recebendo Jesus em Jerusalém como rei e como salvador, que os fariseus chegaram a dizer: olha, não adiantou nada que a gente fez, o mundo todo serve a ele. Era muita gente, não era não? Para eles terem usado essa expressão, o mundo todo está seguindo Jesus. Sabe qual é a questão, gente? Você sabe por que esse pessoal estava seguindo Jesus? Porque eles achavam que o rei que entraria por Jerusalém ia ser o rei que ia destruir Roma e que ia levantar o povo judeu e Israel. E ele ia fazer Israel seu povo que ia dominar todo mundo. O rei que esse povo queria não era um rei que ia implantar um reino dos céus. Ele queria um rei que fosse implantar um reino nessa terra. Esse Salvador que eles estavam querendo e que eles estavam chamando, dizendo: Hosana, salva-me. Eles estavam querendo ser salvos não para a vida eterna. Eles estavam querendo ser salvos da situação de escravidão ou de dominação que eles viviam. Eles queriam ter uma salvação política, uma salvação econômica. Eles não queriam uma salvação eterna. Então Jesus é rei, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Mas esse povo queria um outro rei,
Ele queria um outro Jesus. Eles seguiam a Jesus porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E como eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, eles diziam, eu quero servir a esse Salvador, porque eu vou para a guerra com ele e se eu morrer ele me ressuscita. O rei que eu quero é o rei que vai fazer o que eu quero. O Salvador que eu quero é o que vai me salvar das coisas que eu quero ser salvo. Esse mesmo povo que jogava mantos e que balançava ramos, dizendo, hosana nas alturas, vem, salva-me. Esse mesmo povo, dias depois, foi questionado, liberta Jesus ou liberta Barrabás? Liberta Jesus, que agora açoitado, que agora humilhado, que agora sobre o domínio de Roma, não é mais o rei que eu quero, porque eu não quero um rei humilde, eu não quero um rei dominado por Roma. Não é mais o Salvador que eu quero, porque ele não pode salvar nem a si mesmo. Vocês querem Jesus ou vocês querem Barrabás? Barrabás que fez o que o povo queria. Barrabás, ele foi alguém que se levantou contra Roma e que guiou uma manifestação contra Roma, levantando os judeus contra Roma. Barrabás fez, sem sucesso, o que Jesus poderia fazer com sucesso. Mas Jesus não quis ser esse rei. Jesus não quis ser esse Salvador. Jesus quis morrer na cruz para ser o verdadeiro rei e para ser o verdadeiro Salvador das nossas almas. Domingo de Ramos, gente, é o domingo que antecede a Páscoa e é um domingo de reflexão, para que possamos entender, estamos aqui de mãos levantadas, estamos aqui dizendo hosana, estamos aqui estendendo mantos para Jesus, estamos aqui balançando ramos para Jesus, mas que Jesus é esse que queremos? É o Jesus bíblico, é o Jesus verdadeiro ou é um Jesus que nós queremos ter? Porque sabe o que aconteceu aqui? As pessoas preferiram Barrabás porque Jesus decepcionou os desejos mundanos dos seus corações. Sabe quais são os momentos que nós mais nos afastamos de Deus? Quando Deus frustra os nossos planos mundanos. Sabe os momentos que a gente abandona Deus e prefere Barrabás? Quando o marido novo não chega. Quando o emprego novo não chega. Quando aquilo que você tanto esperava não acontece. Quando você se frustra com expectativas que você tinha e você não entende que Deus não é obrigado, Deus não faz o que a gente quer, Deus faz o que a gente precisa. E Deus tem tempo para todas as coisas, gente. Esses dias eu fui fazer uma seleção de doutorado numa área que não é bem a minha, apesar de eu ter uma graduação em teologia, mas era um doutorado em ciências das religiões. Eu tenho um mestrado em direito e em educação, então nunca tinha estudado profundamente ciências das religiões. E aí, pela empolgação, eu falei assim, Tiago, vamos fazer a seleção do doutorado? Eu falei, rapaz, não li nada desse negócio. Não, mas vamos. Eu falei, eu vou. Mas tu tem tempo, Tiago? Tu trabalha na escola, na faculdade, é pastor, é pai, é marido. Eu falei, tem tempo demais. Tempo a gente acha. Fiz a seleção, estudei um negócio bem em cima, assim, que era muito perto, né? Estudei o que deu para estudar. Passei na primeira fase. Fui fazer a prova de inglês. Passei. Fui fazer outro negócio lá, passei. Eu falei, eita, meu Deus do céu. E minha esposa dizendo, amor, você vai fazer esse negócio? Eu falei, vou, mas a gente acha tempo. O que é um doutorado? Desenrola. Aí eu fui para a entrevista. Só que entenda uma coisa. Tinha 2 vagas. 2. 1, 2. Como foi tendo muita fase, o povo foi sendo eliminado. Chegou nessa hora assim da entrevista, tinha 2 vagas. E tinha 2 candidatos. Eu e outro. Para 2 vagas. 1, 2. Uma minha, outra do outro.
Eu falei, rapaz, esse negócio não tem nem graça mais. Isso aqui não tem nem jeito mais de dar errado. Eu fui para a entrevista. Rapaz, sabe quando você vai falar com alguém e você sente assim que ela te conhece e você não conhece porque ela te odeia e você não sabe nem por quê? Esse pastoreio público que a gente vive assim é complicado, porque eu tenho certeza que ele sabia que eu era pastor. E a universidade, graças a Deus, tem uma liberdade assim de expressão fantástica. Assim. Você tem liberdade de pensar igual a eles, é uma coisa tão linda, assim, maravilhosa. E outra, você pode ser de qualquer religião, menos crente, né? Crente é pecado. E aí, não tem condições, rapaz. O cara me gritou, o cara, esse negócio aqui, não sei o quê e tal. E eu, não, mas não sei o quê e tal. Meu trabalho estava fundamentado, tá, sei lá, enfim. Eu falei, não, mas peraí, vamos revisar aqui a história do Brasil, né? Tem 2 vagas e tem 2 candidatos. Rapaz, saiu o resultado, adivinha, eu consegui ser reprovado. Eu acho que se eu quisesse, eu não tinha conseguido essa façanha. Eu já tenho um histórico de não passar em concurso, né? Mas esse, assim, foi o ápice do negócio, assim. O cara me reprovou na entrevista, baseado em quê? Em nada, assim, não tem justificativo, não tem nada, né? Só Deus sabe por quê. Rapaz, e o pior, quando essas coisas acontecem, o povo faz assim, e aí, pastor, tá bem? Aí você faz o quê? Coração mal, autoestima lá embaixo, né? É até vergonhoso dizer isso, eu só estou bem para dizer isso agora, né, para você. E aí, pastor, tá bem? Tô, oxi, mas... Saiu, eu nem queria. Eu nem estava com expectativa. Mas aí teve um momento que uma irmã me mandou uma mensagem bem, sabe, pastor, eu soube do que aconteceu, como é que o senhor está e tal. Aí ela deu uma mensagem assim tão maravilhosa que aí foi o momento que eu caí em mim. E eu entendi assim, eu disse, minha irmã, não foram os professores que me deram não, foi Deus que me deu não. Deus me deu um não a partir da voz deles. Porque se Deus quisesse ter me dado um sim, era um sim. Entendeu? Mas foi um não. E se é um não, é porque Deus quis um não. E se Deus quis um não, Deus tem uma razão que eu ainda não entendo, mas que uma hora eu vou entender. E quando a gente entende que o rei da nossa vida é Deus, e é Deus que dá sim, e é Deus que dá não, e que se Deus dá sim, ou se Deus der um não, Ele vai dar com a melhor razão possível, a gente só precisa confiar no rei que nós servimos. No rei que rege a nossa vida e que é dono da nossa vida. Nós nos decepcionamos com Deus, porque nós esperamos que Ele cumpra as minhas vontades e não dizemos a expressão tão bela do Pai Nosso, que é que seja feita a tua vontade. O evangelho é tão simples, gente, e a gente complica tanto. A banda pode subir, tá? O evangelho é tão simples e a gente complica tanto. Há uns anos, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, estou em campanha. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Você já ouviu essa expressão? Eu só ouvi de político essa expressão. Eu falei, minha irmã é o quê? É vereadora? O pastor, eu estou em campanha aí para arranjar um marido. Minha irmã tem que fazer campanha, tem outdoor, tem camisa, tem essas coisas. Não, pastor, é uma campanha espiritual. Eu fiz, minha irmã, nem sabia que essas coisas existiam. É o seguinte, é jejum disso, até casar. Você já tem namorado, minha irmã? Não. Eu falei, meu Deus, vai emagrecer que só essa irmã. Aí tem mais o que aí, minha irmã, nessa campanha aí de casar? Eu tenho que ir para culto todo dia, até casar. Todo dia, domingo a domingo. Queria até ver, pastor, se a igreja aumentava os cultos. Porque eu estou tendo que ir lá em Bahia, num ciclo de oração, na segunda. Na terça eu vou lá em Cabedelo. Aí na quarta tem culto, na quinta eu vou lá para não sei onde. Para cumprir a campanha. Falei, minha irmã, está subindo ajoelhada em escada também?
Está nesse nível assim? Não, pastor, é isso. Falei, minha irmã, que coisa complicada. Que coisa difícil. Que coisa sem lógica. Vocês estavam no apagão? Quem não estava no apagão? Quem não estava? Porque estava em São Paulo, sei lá. Todo mundo aqui não estava. Você não viveu o apagão. Cara, que triste. Você perdeu um momento maravilhoso. Eu tenho orgulho assim de dizer, conferência nuvem, eu fui. Apagão, eu fui, eu estava lá. Muito bom, foi muito bom. Eu estou trabalhando à tarde, né? Eu estou trabalhando manhã e noite, estou à tarde com minha filha em casa. Quando deu o apagão, eu estava com minha filha em casa. Aí, tipo, deu o apagão, e agora, né? E agora? Você com o menino em casa, e você sabe que tem uns desenhos assim, que são as saídas para a gente ir no banheiro, né? Quem cuida de criança sabe, né? Bota o desenho aqui, eu vou lá, faço o jantar e volto. Bota o desenho aqui, vou ali no banheiro, tomo banho e volto. Eu tinha que me arrumar, tinha que fazer o jantar dela. Eu sei que sem energia eu não podia fazer nada. Ter minha filha no braço, fui fazer o quê? Fui para a janela. Olha que coisa estranha, vou na janela. Quem é que vai na janela? Ninguém vai na janela. Ninguém vai na janela, não é verdade? Eu fui na janela. Cheguei na janela, fiquei fazendo o quê? Olhando o céu. E o céu estava lá. Fazia muito tempo que eu não olhava o céu. Tem um prédio na minha frente, assim, que eu não gosto desse prédio, porque eu tenho certeza que os vizinhos ficam me vendo na sala e... Enfim, aí toda a intimidade, você de cueca na sala, os vizinhos já vê. Aí eu aqui na janela, tenho um vizinho assim no 24º andar. Eu no 2º andar. Aí o cara olha para mim do 24º andar e me dá tchau. Eu acho que o escuro mexe com a gente. Aí eu dei tchau para ele, eu achei o máximo isso. Achei o máximo isso, é sério. Eu, Bela, dá tchau, Bela. Aí, Bela. Aí eu achei legal isso, e estava cheio de vizinho assim, o povo foi para a janela. Vocês notaram alguma coisa assim? O povo foi para a janela. É como no sertão, eu sou do sertão, a gente à noite ia para onde? Para a calçada. Ver as coisas acontecer, né? Maria do Bairro acabou, a gente ia para a calçada. Era muito legal isso. Aí eu fiquei empolgado com esse negócio. Aí todo vizinho que passava, Deus abençoe. Gente, eu virei outra pessoa. A energia acabou e eu virei outra pessoa. Foi uma coisa diferente assim, sabe? Aí eu vim trabalhar no escuro aqui e tal. A gente deu jeito. Voltei para casa, aqui demorou mais para voltar, né? Eu saio do carro. Tem um vizinho que é meu vizinho há 5 anos. Mora na frente do meu prédio. Eu desço do carro, vou abrir o portão no manual, porque não estava abrindo. Para o vizinho. Aí o vizinho, boa noite. Eu, boa noite. Rapaz, esse apagão, eu falo, não é, rapaz, foi um estagiário, com certeza. Aí ele riu. Sempre é o estagiário, né? Ele riu da piada. Aí eu fiz, mas e aí, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. E tal. Cara, eu conversei com ele. 5 anos eu nunca falei com esse cara e eu falei com ele, entendeu? Subi em casa, fiquei brincando, liguei uma vela. Minha filha nunca tinha visto uma vela. Eu fiquei brincando de passar o dedo na chama, nunca mais tinha feito isso. Não é? Meu celular descarregou. Eu nem gosto de pensar nisso. Meu Deus, que desespero. 4 horas sem WhatsApp. Mas, gente, a vida naquelas 4 horas foi outra vida. Foi simples. Foi simples. Foi sem complicação de WhatsApp, de e-mail, de Facebook, de Twitter, de Instagram, sabe, de distrações. A gente pode ir para a janela, a gente pode falar com os vizinhos. Eu sentei no chão com minha filha, a gente foi comer no chão, no escuro, gente. Foi lindo demais. Quando chegou, eu fiz, Os vizinhos, e eu, Porque eu fiquei pensando como as coisas simples são maravilhosas. Como a gente não tem mais hoje uma vida simples, né? E eu fico pensando que o Evangelho é tão simples, gente. Tão simples. Jesus morreu por nós. Ele é o rei da nossa vida. Ele às vezes vai me dar sim.
Ele às vezes vai me dar não. Mas Ele é rei, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o Deus da minha vida. Nos sims de Deus, o adorarei. Hosana. Nos nãos de Deus, o adorarei. Hosana. Nos nãos de Deus, dirão Jesus ou Barrabás, com o coração triste e sem entender. Jesus, hosana. Salva-me, Jesus. É simples. Jesus é o nosso Rei, Jesus nos salva do nosso pecado e nos dá a vida eterna. Nossa missão é simplesmente expandir esse reino que é tão simples como Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amém?